Grifo EXE, nunca mais vai existir outro jogo como Majora's Mask. Bora ver. Aqui ele tá metendo um... É o que? Princesa Mononoke isso aqui? Agora Hall's Moving Castle. Nenhum de nós vai viver. Agora Hall's Moving Castle. Você mostra o sapato da menina, eu já sei que é Hall's Moving Castle. Não tem como, eu acho que é o meu filme preferido. Do estúdio Ghibli. Nenhum de nós vai viver pra sempre. Um dia, tudo que a gente ama e odeia vai deixar de existir. E isso é um pensamento obscuro que todo mundo eventualmente enfrenta de um jeito ou de outro. Esse fato é algo desconfortável, é pesado, é um tabu. Afinal, não é exatamente divertido falar ou pensar sobre a mortalidade humana e o nosso conflito interno contra o inevitável. Então é claro que tem um jogo de Zelda sobre isso. Eu jogava muito na casa de um amigo meu. Eu não tinha o Nintendo 64. Aí eu jogava Zelda, Majora's Mask, Ocarina of Time na casa dele. Eu não sabia muito bem o que sentir quando eu joguei Majora's Mask pela primeira vez. Eu devia ter uns 8 ou 10 anos de idade e tudo que eu sabia sobre esse jogo era o que meu primo tinha falado pra mim, que era muito bom, e as creepypastas. Eu me lembro até hoje dele me dando um cartucho dourado do jogo, todo enrolado em fita crepe, porque ele tinha deixado cair quando ele era menor. E eu tinha um Nintendo 64 naquela época, então eu decidi jogar. Mas ele era totalmente diferente de qualquer outro jogo que eu tinha jogado. Era um jogo estranho. Tirando a óbvia máscara zona com olhos penetrando a sua alma logo na tela inicial do jogo, ele já começa com você se fudendo. O meu mano Link já tá depressivo, vagando por aí, processando o fato de que ele basicamente perdeu toda a sua infância e inocência porque ele foi forçado a crescer pra salvar o mundo em Ocarina of Time. Daí chega um moleque que ele conhece, inclusive, que agora foi possuído por um espírito maligno ultra poderoso através de uma máscara misteriosa. Daí o moleque rouba o cavalo dele e aí teletransporta ele pra uma dimensão paralela a Hyrule, em que todas as pessoas são estranhamente parecidas com as que ele já conhece, mas que obviamente não conhecem ele. E ainda por cima, assim, só de meme, faz ele passar por uma metamorfose, transfigurando o corpo dele em algo completamente diferente, através de um processo que faz ele reviver as memórias, arrependimentos e as dores do espírito de uma criança morta. E agora a lua tá caindo e vai destruir o mundo inteiro em 3 dias. Isso era pra ser um jogo de criança. E naquela época eu já tinha ouvido falar das histórias. Esse negócio de... Era pra ser jogo de criança, é um desenho de criança... Se você mais velho for conferir as coisas que você gostava quando criança, normalmente, antigamente, você vai encontrar várias paradas, não subliminares, mas várias paradas que você não sacou na época. E muitas vezes eram focadas para os adultos que assistiam o desenho junto da criança, ou algo do tipo. E nesses jogos também, quando você para pra pensar que é um grupo de adultos fazendo e querendo se expressar e tal, esse conceito de é pra criança, ainda mais no Japão, é um pouco diferente desse conceito no Ocidente. Então, a estética, ter uma criança ou ter uma estética infantil não significa necessariamente ser para criança. Esse jogo, né, provavelmente infanto-juvenil, e aí e transmite os assuntos mais pesados de forma simbólica, de forma abstrata. E isso até, pra mim, melhora a experiência desses projetos, porque permite a interpretação. Ele permite marcar o símbolo no seu subconsciente e fazer você refletir sobre ele. Então, essa parada de é igual ser infantil. Ser infantil, tipo, sei lá, Piratas do Caribe é infantil, mas tem gente que fala isso. Aí por quê? Porque é engraçadinho, porque tem isso, porque tem aquilo. Só que ninguém consegue exatamente determinar essas características do que é algo pra criança, do que é algo infantil.
E você ter uma mensagem que é transmitida para crianças, a ponto dela entender alguma coisa mais importante, mais elevada, refletir sobre alguma coisa, mesmo sendo uma criança, através do consumo de uma mídia interessante, pra mim é um mérito. Só que as pessoas tendem a esquecer disso. Você fazer uma obra pra criança e a criança compreender a mortalidade da vida por causa dessa porra de Majora's Mask é algo muito complexo de se fazer. Então você criar obras pra criança talvez seja uma das coisas mais interessantes de serem feitas e mais desvalorizadas hoje em dia. Mas se você voltar pro passado, você vai ver que boa parte da ficção era voltada pro infanto-juvenil e pra a assimilação de símbolo por criança. Você pega Senhor dos Anéis, Irmãos Grimm, Crônicas de Nárnia e outros mitos e fábulas que são para crianças para ensinar alguma coisa. Essa onda de o Dark Shonen, o Seinen super maduro. Claro, todo tipo de história tem seu espaço. Mas parece que as pessoas querem, assim como uma criança tenta ser adulta o máximo possível e quer rejeitar o fato de ser criança, parece que os adultos, eles também tentam... Nossa, é muito super valorizado ser adulto. Sou um adulto, não gosto de coisa pra criança é ruim. Sendo que, na verdade, pra mim, a capacidade de transmitir uma história através de diversas fases da vida de uma pessoa, da criança até a fase adulta, é uma das características e habilidades mais sinistras que um autor pode ter. De terror, do background, das creepypastas desse jogo, talvez porque eu tenha ganhado acesso à internet um pouco cedo demais, mas eu não consegui passar dos primeiros minutos do jogo. As creepypasta... Porque assim, eu sou um hater de creepypasta. Eu acho muito tosca, infantiloide, que não é infantil, é só tosco. É muito mal escrito, são completamente tropes idiotas de criança na internet. É só chocante, tenta ser chocante pra chocar a criança que é inocente. Aí eu acho que é negativo no sentido de não tem valor intrínseco. Não existe valor intrínseco, mas não tem nada por trás da porra da creepypasta. Porém, a creepypasta dos Majora's Mask, talvez por ser uma das que se destacou muito na época, pode ter sido uma das origens da popularização das creepypastas. Porque a creepypasta de Majora's Mask parece ter muito mais cuidado na construção dela do que na maioria esmagadora das creepypastas. Se não foi a primeira... Assim, foi uma das primeiras, mas mesmo assim, foi uma das primeiras relevantes, as primeiras grandes, as primeiras até bem escritas. Então... Eu normalmente falo muito mal de creepypasta, mas a de Majora's Mask é bacana. E ela conecta várias coisas legais e tem um trabalho de produção ali maior do que o normal. Então isso eu vejo valor. É tipo, comparado àquela creepypasta que a gente viu, daquele jogo de música que dança, que o cara vai lutar contra ele mesmo, que perdeu a namorada e o caramba, sabe? Eu acho que o lore daquele, a escrita daquele não é tão interessante pra mim. Não vou nem falar mal, porque porra, o autor morreu, meu vacilo. Mas o valor de produção daquilo é absurdamente novo, tipo, grande, usando novas técnicas, fazendo um mod. É um mod pro jogo que é tipo uma creepypasta pro jogo, é um negócio absurdo em questão de produção. Mas o de Majora's Mask também tinha um valor de produção, né? Não sei se foi o cara que escreveu, alguém que fez um vídeo em cima do que o cara escreveu, mas aí é característica mutável da internet, né? Eu fiquei com medo, tipo, genuinamente com medo. Então... eu dropei. Por anos eu não pensava em Majora's Mask. Até que mês passado eu finalmente decidi pegar meu 3DS e jogar por completo Majora's Mask. Eita porra, cara. Pera. Quando eu era pequeno eu também eu não ficava com medo de Majora's Mask, eu ficava desconfortável, é diferente. No ano de 1998, a Nintendo soltou o que é até eu hoje sentia algo estranho. E eu não sei dizer o que era. Eu jogava, eu gostava de jogar na casa do meu amigo, ou ver ele jogando. Mas eu sentia alguma coisa estranha no Majora's, tipo, era um desconforto. Eu não saía com medo, não ficava com medo pensando nisso, não tinha pesadelo. Mas eu ficava tipo, caralho, viado. Que porra é essa, sabe?
uma das maiores pedradas da história dos videogames, The Legend of Zelda Ocarina of Time. E para aproveitar em cima do sucesso gigantesco desse jogo, eles obviamente queriam fazer uma sequência. Mas essa sequência não era pra ser Majora's Mask. O Shigeru Miyamoto, na verdade, queria fazer uma espécie de New Game Plus pra Ocarina of Time, com as dungeons sendo espelhadas, os inimigos dando mais dano e alguns puzzles diferentes. E isso foi o que eventualmente virou a versão de Ocarina of Time chamada Master Quest. Mas o Majora's Mask que a gente conhece só existe hoje em dia porque os diretores criativos Eiji Aonuma e Yoshiaki Koizumi queriam fazer um jogo completamente diferente. Aí, ó, famoso Eiichiro Oda, pô. O famoso Eiichiro Oda aqui, cara. Então eles chegaram no Miyamoto e falaram a ideia que eles tiveram, e ele disse, não, da hora, beleza, mas vocês têm 1 ano pra fazer essa porra, senão o mundo vai acabar. Então eles começaram a trabalhar num jogo em que o Link ficava preso num loop temporal de 3 dias. E essa ideia foi inspirada pelo filme alemão Run Lola Run, em que a protagonista tem que reviver o mesmo período de 3 dias pra salvar o seu namorado antes que ele vá de arrasta pra cima. E a parada da lua raivosa no céu, um constante lembrete do fim do mundo, foi uma ideia do Yoshiaki Koizumi, que constantemente tinha pesadelos sobre a nossa própria lua caindo e destruindo o Japão. E como eles tinham... Simplesmente o cara atacando os traumas dele no jogo. Na verdade, isso é uma fórmula muito efetiva de criação de arte, tá? Ataque seus traumas na parada. Normalmente dá muito certo. O problema é que você tem que viver o trauma, né? Um prazo extremamente curto para finalizar o jogo, eles acabaram reutilizando muitos modelos, assets e mecânicas de Ocarina of Time. No começo, o ciclo, na verdade, ia durar 1 semana inteira, sendo que eles tiveram que encurtar isso para 3 dias, porque acabou ficando complicado demais, considerando que eles queriam que todos os NPCs tivessem um cronograma de coisas que eles faziam durante os 3 dias. Os devs de Majora's Mask criaram um mundo que existe apesar da sua presença lá, e isso faz com que o jogador seja só mais uma das peças que movem e afetam as coisas no mundo, ao invés de ser o centro dele. E isso é muito bizarro de pensar, considerando que o jogo tem 23 anos de idade. Ele é mais velho que eu, e tipo... Ah! Não, estou assistindo o Enzo! Cara, ó... Isso não é tão incomum, tá? Se você pegar Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, que hoje em dia tá na moda o 3, né? Merecidamente, você vai encontrar mecânicas de interação de personagem mais complexas do que todos os jogos que você joga hoje em dia. Você vai encontrar um jogo com mais detalhe, mais carinho e mais soluções inteligentes e mecânicas complexas do que tudo que você joga hoje em dia. Desde aquela época, os NPCs da sua party discutem dependendo das ações que você toma, e eles podem começar a brigar e irem embora. Você tem toda a questão do storytelling imersivo junto das quests que vão gerando experiências emergentes, né? Um gameplay emergente. O negócio é que a gente se acostumou com o jogo bosta. É isso. A gente se acostumou com o jogo bosta. Porque antes, AAA era isso aqui. Hoje em dia, AAA é um jogo repetitivo, ruim, que tem um monte de paga-pau que defende ser abusado constantemente. Tem um Season Pass, um monte de microtransação e é sempre online. Esse é o jogo AAA hoje em dia. Uma bosta. Com mecânicas rasas. Que o foco do jogo é tirar dinheiro de você e não te dar uma experiência interessante. Então, claro que as pessoas vão desacostumar, né? E aí pega uma parada dessa, né? O garoto aí que deve ter uns 20 anos de idade, deve pegar um jogo desse e ficar, caramba, como que eles fizeram isso? Como os antigos deuses fizeram isso? Na verdade, o conhecimento sempre esteve lá. As pessoas de hoje em dia que pararam de utilizar ele, sabe? A gente sempre acha que a gente sempre evolui. O tempo passa e tudo evolui. Isso é uma verdade para muitas coisas. Mas para outras, o tempo passa e as paradas se degeneram completamente. Jogos só disso. Quer dizer, tem várias vertentes e várias perspectivas, né? A parte indie é muito positiva. Mas se pegar nessa parte mainstream, os jogos foram começando a se preocupar com ter preocupações idiotas e ter necessidades diferentes, né? É o custo da propaganda, a inflação, o preço do jogo continua o mesmo, fazer jogo ficou mais caro aqui, mais barato ali, um monte de coisa. Então, é um assunto complexo, mas as pessoas... Gamer é um bicho meio burro.
Infelizmente, desculpa, se você é gamer, você já tem menos QI do que a média da população, que já é baixo. Porque a quantidade de coisa idiota que eu vejo gamer falando é insuportável. Eu vejo gamer entrando no Steam Charts e falando que o jogo flopou porque diminuiu a quantidade de jogador, e o jogo é um jogo single player. Ai, caiu 50% o número de jogadores. O jogo é single player, seu animal! Como que pode um negócio desse, cara? O jogo é single player. Foda-se quem tá jogando. Que diminuiu a quantidade de pessoas jogando. A pessoa zerou o jogo e parou de jogar, ué. Normal, saudável. Você jogar 500 horas de um jogo que te obriga a entrar todo dia pra ficar matando bichinho e ganhar uma migalha pra jogar um gacha, pra falhar miseravelmente na hora de tentar conseguir uma waifu, não é saudável. Não é bom. Então, o jogador de videogame padrão, que só acompanha as tendências AAA, se desacostumou. Não tô falando que é o caso do garoto aqui. Mas se desacostumou demais com o que é um jogo AAA de verdade, o que era feito antigamente. Sinistro. É óbvio que os gráficos e algumas ideias de gameplay são com certeza bem datadas e... Eu não acho esses gráficos feios, talvez seja por nostalgia, mas low poly é um estilo que se mantém até hoje. Então, pra quem fala que é datado, tudo bem, você pode falar que a tecnologia da época era mais datada, era mais limitada. Mas a direção de arte, a forma que eles utilizam o gráfico da época pra gerar uma experiência estética, consegue superar isso muito facilmente. Eu, pessoalmente, prefiro jogar um jogo assim do que ultra realista. Eu acho uma merda jogo ultra realista. Ah, muito bom, o cara com a ruga aqui tá bonito, foda-se. Normalmente tem zero direção de arte desses jogos. Não que não seja incrível, é incrível, mas pra mim é muito vazio, é muito sem alma. Normalmente porque a utilização disso é só uma utilização vazia pra chamar atenção, pra falar que o gráfico do jogo é ultra realista. Mas se você juntar isso com uma direção de arte importante, valorizada, diferenciada, interessante, você de fato pode ter uma obra de arte sinistra. Mas em geral é só taca ali e foda-se. Gráficos e algumas ideias de gameplay são com certeza bem datadas e velhas, mas os conceitos A principais... Red Dead Redemption mandou um abraço, mas eu acabei de falar. Você usa direção de arte bacana, você tem uma atenção pra essas coisas, você vai usar... o realismo não é só o gráfico. Tipo, as pessoas acabam usando... Como eu vou dizer? Pra você valorizar o gráfico, que é bem realista, você vai utilizar... Se for um bom artista, um bom diretor e tal, você vai utilizar uma paleta de cores interessante, você vai se utilizar de muita fotografia, você vai se utilizar de teoria de cor, remoção, você vai fazer várias paradas para dar vida àquela simulação de realidade, e não só ser uma parada seca e jogada lá, como são muitos jogos que eu não vou comentar aqui para não ter treta. Bem datadas e velhas, mas os conceitos principais e algumas ideias de game design de Majora's Mask são atemporais. Majora's Mask, obviamente, é um jogo bem menor quando comparado com Ocarina of Time, justamente por causa do prazo curtíssimo que eles tiveram pra finalizar o jogo. Tem só 4 dungeons principais, comparado com os 9 de Ocarina, tem muito menos variedade de inimigos e itens pro Link pegar, mas em compensação, o mundo, por mais que seja pequeno, é cheio de grandes e pequenas narrativas que você vai acompanhando durante o jogo. Ele tá jogando no PC, quer dizer, esse vídeo que ele tá mostrando, tá no PC com shader, né? Com o emulador melhorando, porque... Ou era realmente... Porque eu tô achando melhor do que o gráfico é uma merda. Eu tô com não, mano. Só que se não tiver utilizando um emulador com melhorias gráficas, tá bom pra cacete o gráfico ainda. E cada uma vai te recompensando, te deixando mais forte pra que você eventualmente possa parar a versão 3DS, né? Faz sentido também. De algum jeito. E por causa do curto período de 3 dias que o jogo se passa, de longe, o aspecto mais importante do game design de Majora's Mask... Pra mim isso aí já é bonito o suficiente, cara. É o tempo. Aqui, o tempo... é um recurso. Tem muita coisa pra fazer nesse mundo, mas é impossível fazer todas elas num ciclo de 3 dias. E esse reloginho aqui debaixo da sua tela nunca vai parar. E a lua continua vindo em direção à Terra. Então você é forçado a pensar e escolher o que você quer fazer ou pode fazer dentro de cada ciclo. Então toda a sua progressão em Majora's Mask é baseada em algo que eu carinhosamente apelidei de checkpoints atemporais. Coisas como o seu dinheiro e itens consumíveis como bombas, flechas ou poções de vida, e itens que são partes de quests como cartas, chaves ou lágrimas da lua, todas são resetadas quando o Link volta no tempo. Mas checkpoints atemporais são momentos em que você ganha coisas que ficam com você independentemente se você voltar no tempo ou não. E é aqui que a lógica da viagem no tempo em Majora's Mask decide só
não funcionar pra certas coisas, por conveniência do jogo mesmo. E isso inclui alguns itens-chave que você ganha depois de derrotar alguns boss. Ainda bem que o gameplay vem em primeiro lugar. O jogo que atrapalha seu gameplay por causa da história não deveria ser um jogo, deveria pensar em ser uma outra mídia. Depois das dungeons principais, ou os itens que te dão habilidades especiais, como o hookshot ou as flechas elementais. E estranhamente, as máscaras que você vai coletando durante o Fora que é muito fácil eles usarem uma explicação dentro do próprio lore pra justificar isso. jogo também não resetam quando você volta no tempo. Talvez por causa dos poderes místicos do vendedor de máscaras. Esse velho escroto. As máscaras te dão algumas habilidades, como poder falar com animais, poder correr mais rápido ou literalmente ficar invisível pras pessoas. Porque de acordo com o jogo, você é uma pedra. E as pessoas não notam pedras. Eu nunca disse que essas habilidades faziam sentido. No total, são 24 máscaras no jogo, mas a maioria delas são só úteis para algumas coisas específicas. As que você mais vai usar são as 3 máscaras de transformação. Essas são as máscaras do Deku, do Goron e do Zora. Cada uma dá ao Link a habilidade de transformar em cada uma dessas raças, dando habilidades diferentes para ele. Mas é claro que esse jogo tem que ser esquisito sobre isso também. Cada uma dessas 3 máscaras representa a alma de uma pessoa que morreu. Mas a máscara do Deku é a pior de todas, na minha opinião, porque ela tem a alma do filho do mordomo do rei Deku. Você até encontra o corpo dele esvaziado da alma, porque o Skull Kid tirou e botou no Link pra ele se transformar. Daí você fala lá com ele no reino Deku e ele fala: ah, nossa, mano, você parece muito com meu filho, você me lembra muito meu filho. Por que será? E quando o Link coloca qualquer uma dessas máscaras, dá pra ver que o processo de transformação é algo agonizante. Ele grita de dor enquanto o olho dele fica tipo todo preto e veiudo. A revista Game Informer eventualmente perguntou pro Eiji Aonuma por que isso acontece, e a resposta dele foi que as máscaras são receptáculos das memórias dessas pessoas que morreram e que na maioria das vezes tem coisas que as pessoas queriam fazer antes de partirem desse mundo. Então é um processo doloroso, porque o Link tá literalmente experienciando toda a dor e arrependimento do espírito dentro daquela máscara. Brabo. De novo, jogo para crianças. Então, mas isso não é dito verbalmente. Isso é dito simbolicamente durante uma animação. E você não precisa saber disso para entender que é isso que acontece. Essa que é a parte legal. Você vê a máscara causando dor pro personagem e você consegue refletir o motivo possível disso acontecer. Essa parte... Isso que é muito interessante. A justificativa vir confirmar é bacana, mas a magia da mídia, do jogo, da ficção, é você chegar nessas conclusões sozinhas. A única coisa que o jogo não pode tirar de você... A criança deduzir é sacanagem, mas a criança não precisa necessariamente deduzir isso. A criança vai ver que quando o Link bota a máscara, ele sente dor. Aí ele vai partir dos princípios que ele tem. Essa máscara é a alma de outra pessoa. Nossa, essa pessoa deve ter sentido dor, deve sentir dor, deve ter algo que passa pro Link. Se vocês não faziam essa conexão quando eu era pequeno, desculpa. Porque eu não sou um gênio, eu sou mediano. Se eu pensava sobre isso, outras pessoas pensavam também, pelo amor de Deus. Então assim, o que a gente discutia no nosso grupo de amigos era isso na época, porra. A gente ficava discutindo sobre o jogo, ué. Quem nunca jogou, tudo bem, né? Mas quem jogou, porra... Assim, a gente não sabia necessariamente os detalhes, porque ninguém manjava bem de inglês. A gente pedia pra pai ler o que alguma parte do jogo que a gente tava travado e tal. Mas a gente sentia, pô, se o Link sente dor quando bota máscara, alguma coisa acontece. O que acontece? Será que são, representam outras pessoas, a alma de outras pessoas? E aí a pessoa deve ter morrido de uma forma ruim. A pessoa deve ter tido arrependimento. E a gente conversava sobre isso. Mas... a pessoa não precisa chegar necessariamente na resposta correta que o Eiji Aonuma pensou. Ele só precisa chegar no paralelo temático e simbólico. Porque a partir daí ele vai ter a experiência equivalente ao que foi... qual era a intenção do criador. Nem se ele quisesse, é a sua sabedoria sobre ele. Termina tá cheia de pessoas, eventos e coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo, e você felizmente tem basicamente todo o tempo do mundo pra fazer e aprender sobre essas coisas. Afinal, você consegue voltar no tempo e ter as suas memórias do que aconteceu no loop passado. Eu devo ter passado uns 5 ou 6 ciclos no geral, tentando entender o mundo, conversando com os NPCs, fazendo algumas atividades pra coletar informação
para que eu pudesse saber o que fazer nesse jogo. Isso me permitia desbloquear novas quests, interações, totalmente mudando a minha perspectiva sobre o que era possível fazer no jogo. Depois de completar o minigame de achar os moleques no meio da cidade, eu podia ter acesso ao código do clube deles, me permitindo a entrada pro observatório. Daí eu conversei com esse espantalho felizinho aqui no observatório astral e eu aprendi que eu poderia tocar a música do tempo ao contrário para aumentar o tempo dos 3 dias, para ao invés de ser 1 hora, ser 3 horas no real time. Teve um outro loop em que no segundo dia eu fui atrás de uma bolsinha maior para minhas bombas, mas o dono da loja falou que a avó dele tinha sido roubada e que ela tinha essa bolsinha que eu queria. E ele falou que isso aconteceu na noite do primeiro dia, então eu voltei para lá e fui atrás de onde a velha tinha sido roubada. Tava lá, a porra do meliante. Depois de eu salvar a velhinha, ela me deu uma máscara de... Imagine um jogo bem feito, onde não tem uma seta gigante apontando o que você tem que fazer a cada passo. Imagine. Existia antigamente. Jogo bem feito que a partir do diálogo você conseguia descobrir as soluções e você se sentia bem por descobrir essas soluções. Mesma coisa, Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, Pillars of Eternity. Vários jogos antigos fazem isso, né? Hoje em dia, você assume que esses diálogos são perda de tempo e vai direto pra seta. E aí, como as pessoas não ligam pro diálogo, o diálogo se torna de fato inútil, a construção da situação se torna inútil e você tem direto a seta. Você tem a famosa marca amarela na pedra pra subir. Teve uma discussão no Twitter um tempo desses atrás aí. Eu decidi nem entrar, porque, igual eu falei, as pessoas não gostam de conversar sobre o assunto, elas gostam de defender o próprio ponto. Mas é um game design horrível, sim. Qualquer um que mexe com game design sabe, sim, que você pode fazer várias formas para chegar na mesma solução sem usar tinta amarela. E você vê isso sendo feito em vários jogos. Bomba. E no dia seguinte, a bolsinha tava lá pra comprar. A viagem no tempo é crucial nesse jogo pra te permitir fazer coisas que você não pode. RPG é pra ler, vixe, pô, imagina, né? Um RPG, um jogo de mistério também, no Ocarina of Time, não, o Majora's Mask. Um jogo de mistério e a pessoa não quer ler a porra do jogo do mistério. Como que você vai jogar um jogo de mistério se você não lê nada? Você vai direto pra seta amarela. Isso não é um mistério, porra. Poderia se você não tivesse essa habilidade no primeiro lugar. Música também é uma parte muito importante de Majora's Mask, assim como em Ocarina of Time. Conforme você vai progredindo nas quests, você vai aprendendo certas canções que você pode tocar com a sua ocarina. A primeira que você aprende é, obviamente, a canção do tempo, que você usa pra voltar pro primeiro dia. E quando você visita o sítio das Irmãs Romani, você aprende a canção da Epona, que você usa pra chamar seu cavalinho. E todas as canções têm várias utilidades e efeitos diferentes no mundo ao seu redor, mas dentre todas as músicas que você aprende, tem uma que é muito esquisita, que é a Elegy of Emptiness, ou ao pé da letra, a Elegia do Vazio. Ah, meu Deus, o vazio de Majora's Mask. Quando você toca essa música, você cria uma cópia do Link, vazia e sem alma, quase como se fosse uma estátua. E dá pra criar até 4 estátuas diferentes, uma pra cada forma do Link. O que seria tudo bem se as estátuas não fossem desse jeito. Tipo, eu acho que eu entendo as estátuas das outras formas do Link serem meio macabras e esquisitas, com esses olhos todos vazios, até porque cada um é de uma pessoa que morreu. Mas por que a do Link tem esse sorriso macabro e esquisito? É quase como se fosse outra... Cara, isso... Mano, os caras mandaram demais. A quantidade de teoria e creepypasta que isso aqui soltou na época é incalculável. Pessoa. Mas enfim, pra mim, a canção mais importante do jogo inteiro é a canção da cura. Você só toca essa música em alguns momentos específicos, mas ela parece que tem o propósito de curar ou ajudar o espírito das pessoas que você encontra. É através dessa música que você consegue algumas das máscaras, como se você estivesse capturando e transformando as dores daquela pessoa em uma coisa física. O que parece muito fofo e legal, até que você lembra que o vendedor de máscaras tem um monte delas. E é ele que te ensina a Song of Healing. Eu não confio nesse filho da puta, nem fudendo. Mas a Song of Healing é de longe a que mais incorpora a vibe de Majora's Mask, esse contraste entre amor e esperança e o inevitável fim do mundo. É uma melodia muito melancólica e linda. Essa canção vive no meio desses dois sentimentos, igual a esse jogo. Mas daí eu olhava pra cima, e lá tá ela. O constante lembrete de que não importa quantas vezes eu voltar no tempo, não importa quantas pessoas eu ajudar, eu não tava salvando o término. Eu só tava atrasando o inevitável. Lembrando também, né, a gente tava comentando sobre coisas de
infantil ou para criança, que se você pegar os contos infantis antigos, eles são completamente hardcore, mano. É morte, luto, dor, sequestro, esgurpo, tortura. É só isso. Hoje em dia que as paradas ficaram famoso Nutella, né? A geração Nutella, meu. Mas se comparar com os contos medievais, realmente. Porque a realidade da época era diferente. A realidade de hoje em dia é muito mais limpinha, segura. Pelo menos pra maioria, em média, na humanidade, né? Não é pra todo mundo, obviamente. Mas as coisas que uma criança tem que lidar hoje em dia são muito diferentes do que uma criança de 200, 300 anos atrás tinha que lidar. Então, o amadurecimento acontecia muito mais cedo antigamente, né? Você era obrigado a trabalhar, a ter muitas responsabilidades desde cedo. Estudar é uma ideia muito recente, tipo, estudar é uma ideia de 100 anos atrás. O negócio de criança tem que estudar. Que porra é essa de criança tem que estudar? Isso não existia antigamente não, mano. Criança tem que trabalhar nessa porra. Porque tem que alimentar. Não tinha condição de fazer isso. Hoje em dia, a maior parte das pessoas tem. E a criança foca no estudo e tal. Tem várias formas, né? De mudança que a sociedade foi sofrendo. Mas a mudança da realidade da média das crianças também moldou o choque ou o que elas aguentam ou o que as pessoas acham que elas aguentam ler, consumir. E se isso é melhor ou pior, vai ter gente que vai achar de todos os lados, né? Vai ter várias discussões sobre isso. Mas eu acho que esses jogos que trazem elementos por trás da cortina, por trás da primeira camada, jogos ou mídia em geral, muito importantes para criança. Eu gosto. Majora's Mask é um jogo sobre um conflito contra o inevitável. Você constantemente revive o mesmo destino terrível desse mundo de novo, de novo e de novo. E a destruição da Lua caindo na Terra não é tratada como um resultado do seu fracasso de parar ela, mas sim uma constante e inevitável ameaça. Desse jeito, Majora's Mask apresenta uma atmosfera opressora pro jogador, não só por causa das suas mecânicas. Se eu não me engano também, todo mundo na cidade também vai ficando gradativamente mais maluco, mas ninguém percebe a lua caindo também, né? Não tem um negócio desse? Faz muito tempo que eu joguei. Mas também por causa dos temas que ela aborda. Qualquer pessoa que joga Majora's Mask vai te falar que ele tem uma constante vibe melancólica. As pessoas daqui vivem e têm seus problemas, é claro, mas você pode ajudá-las do mesmo jeito que elas podem ajudar você. Tem tanto amor e esperança espalhada ao redor desse mundo. E isso tá presente em desde algo muito simples, como um criador de pintinhos que finalmente consegue ver esses animaizinhos crescidos uma última vez, até a história de uma filha que cuidava do seu pai, mesmo ele estando amaldiçoado e transfigurado e provavelmente nem lembrava dela. E quando ele é curado, eles são reunidos mais uma vez. Conforme você avança no jogo, mais e mais vão se revelando essas pequenas narrativas dentro do jogo que acabam se tornando tão importantes, se não mais importantes dos que as quests principais. Tem um estranho charme que está presente em todas as histórias ao redor de Termina, e quanto mais você vai se envolver... Existe uma obra japonesa que passou no Brasil e que foi destruída pelos americanos virando de comédia, mas era de terror, chamado Histórias de Fantasmas. É uma junção de vários contos de terror e horror japoneses para criança. E aí tem vários yokais, tem várias situações, tem várias pequenas aventuras que os personagens vão passando, que é muito parecido com o que tá rolando aqui, Majora's Mask. Você vai vivendo a história de várias pessoas, né, se entrosando com elas e vendo essas coisas paranormais e problemas que eles têm que lidar. Passou no Brasil, não sei se a que passou no Brasil era a versão japonesa ou americana, né? Não sei se eles dublaram a partir da japonesa ou da americana. A americana virou de comédia. Tipo, é muito engraçado. Realmente fizeram um ótimo filme de comédia com essa porra desse anime. Ficou muito engraçado. Mas não tem nada a ver com o original. E aí era a versão japonesa? Que bom. E aí isso entra no que a gente tava falando. É uma obra pra criança, só que é super de terror. Não terror escrachado, mas ele começa a... Ele tem coisinhas estranhas que quando você começa a ver vão ficando cada vez mais bizarras. E vem a partir, né, de várias inspirações de contos do próprio Japão, que também tem esses contos para crianças, né? Então, eu acho que a gente acaba ficando muito
dentro da nossa bolha moderna, de fazer essa divisão de tipo, a criança não pode, não é pra criança um negócio desse. E aí talvez a gente acabe criando uma geração de pessoas despreparadas pra lidar com várias coisas, né? Dependendo do que faltou na vida dela em relação à semente que vai despertando interesses, curiosidades, reflexões dentro de você. Vendo, mais você se importa com essas pessoas, mas você sabe que em 3 dias tudo isso vai ser reduzido a cinzas. Então, nos últimos momentos do terceiro dia, você não tem escolha fora tocar a canção do tempo mais uma vez e retornar as coisas pro jeito que elas estavam do começo. E nenhuma dessas pessoas vai sequer lembrar de você ou do que você fez. E mesmo que eu consiga parar a lua de algum jeito, qual que é o propósito de continuar voltando e fazer essas pessoas reviverem os mesmos 3 dias de novo e de novo e de novo, se no fim o resultado vai ser o mesmo? Aí é legal, né, que o jogo ele te dá, olha só, agora a parte de game design, né? A gente falou muito de narrativa, mas isso aqui é game design e narrativa misturado também. É o seguinte, o jogo ele faz você criar empatia pelos personagens da cidade. Você vê os seus dramas e ajuda eles, recebe os agradecimentos, você gera uma conexão emocional com os personagens. Você ensina as mulheres a dançar, você salva o pai da menina e por aí vai, né? Isso vai gerar um vínculo com eles e você vai se sentir entrosado no mundo. E aí a lua cair não é só mais um apocalipse geral que vai acontecer. Porque lembra, histórias que o resultado da falha é o fim do mundo, muitas vezes o que vai acontecer? Não vai ter essa falha, porque senão a história acaba. Mas quando você cria a falha do fim do mundo ser refletida na dor, sofrimento ou morte de personagens que você gosta, aí você consegue personalizar o fim do mundo em algo emocional diretamente conectado a você. Então essa é uma técnica de narrativa que você pode fazer para transformar os high stakes, né, os grandes riscos, em algo muito mais pessoal para a pessoa, para que ela aí sim se preocupe com isso e invista a atenção dela nisso, mesmo que possivelmente a história não possa acabar, porque senão o mundo vai acabar, a história acabou. Mesmo que essa progressão seja a óbvia, o fato de você estar conectado com os personagens vai gerar uma angústia em relação a isso. Porque, por mais que você saiba que aquilo não vai acontecer, vamos dizer assim, numa história, né? O sofrimento dos personagens dentro das páginas é real para os personagens e você que está imerso na história também vai absorver parte disso como se fosse, né, real. Por isso que a gente chora, por isso que a gente ri, por isso que a gente se emociona, porque nosso cérebro faz um paralelo de realidade. Senão você ia ler aquilo e não ia sentir porra nenhuma, afinal, não existe. Mesma coisa de ver cachorro morrendo, gato morrendo em filme. Tem gente que chora, sente mal, vomita. Por quê? Porque é um paralelo de realidade. A pessoa está imersa naquilo, né? Fora impacto visual e tal, sei que, mas tem gente que genuinamente fica triste porque o cachorro morreu na história, ou o que aconteceu com a Nina em Fullmetal Alchemist. Por quê? Porque você está investido naquilo e aquilo tem um peso emocional para você. E aí o Majora's Mask faz isso muito bem. Ele faz você conhecer um grupo de pessoas, ajudar esse grupo de pessoas, se importar, se intrometer, viver a vida deles, e então você bota eles em perigo mortal e faz com que você não tenha capacidade nenhuma de salvar eles. E aí você faz o quê? Melhor voltar no tempo de novo. Porque você ficar adiando o inevitável, né? Não quero que eles morram, então eu volto no tempo, então eu volto no tempo. Sempre tentando descobrir o que eu posso fazer. Eventualmente, essas pessoas vão morrer também. De um jeito ou de outro. Isso tudo que eu tô fazendo não vai ter servido pra nada. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz em cada ciclo fazer a diferença na vida de alguma pessoa desse jogo, de uma pessoa virtual. E esses pequenos gestos de bondade são cruciais para você progredir no jogo. E mesmo sabendo que tudo ia voltar a estaca zero no último dia, que no próximo loop eu teria que ativamente ignorar os problemas de certas pessoas para que eu pudesse focar em outras coisas, não muda o fato de que em um loop específico, em algum momento específico da minha jornada, eu me senti bem em ajudar alguém. Nada disso muda o que eu senti quando eu vi a Anjo e o Café reunidos uma última vez, abraçados, o amor deles mais vivo do que nunca, ou o pai da Pamela, livre da maldição, finalmente podendo abraçar sua filha
mais uma vez. E toda vez que eu ajudava alguém, eu ganhava algo em troca, eu ficava mais forte, um pedaço de coração, algum dinheiro ou uma máscara. Mas as máscaras aqui são também representações físicas das memórias dadas ao Link depois de ajudar alguma pessoa. Afinal, se você parar pra pensar, todas as máscaras que você ganha de algum NPC são formas de agradecimento. E é só coletando todas as máscaras do jogo, ajudando todas as pessoas de Termina, que você consegue a máscara mais poderosa do jogo, a Fierce Deity, que basicamente torna a boss fight final em uma piada. E eu não consigo tirar da minha cabeça que isso foi uma forma do jogo me dizer que, apesar da destruição iminente vindo aqui, ainda é possível achar coisas felizes nesse mundo, ainda é possível se sentir bem nesse mundo. Foi então que eu percebi que esse jogo é sobre ativamente reconhecer a inevitabilidade da destruição e do destino de todo mundo e da nossa mortalidade e escolher lutar contra, ou viver apesar disso. De uma forma muito bizarra, Majora's Mask, um jogo que me fez sentir tantos níveis diferentes de ansiedade, me botando numa constante corrida contra o relógio, me lembrou que o que acontece no futuro não tem diferença nenhuma do que acontece agora. Será que nunca haverá outro jogo como Majora's Mask? Esse jogo me fez sentir coisas que eu nunca havia sentido antes. E ele... Porque pode ser também, nunca haverá um outro jogo no sentido pessoal, né? A sua primeira experiência com esse tipo de jogo, mesmo que saia outro jogo nesse tema muito bom e tal, vira o barco, né? É o barco de Teseu, que é a metáfora, que mesmo quando você entra no rio, né? Você nunca entra duas vezes no mesmo rio. Não só pela água, que é diferente, mas também pelo fato de você estar diferente. E isso não é só nem o psicológico, o mental, a idade, vem tudo, né? Tipo, as células do seu corpo que vão se substituindo, vão morrendo e regenerando. Então tudo muda. Nada vai ser a mesma coisa. Todo momento é literalmente único, né? Então, por mais que saia um outro jogo incrível, o impacto não será o mesmo que Majora's Mask teve em você da primeira vez que você jogou. O que você jogar Majora's Mask quando criança, quando adolescente, quando adulto, quando velho, vão ser 4 experiências diferentes. 4 impactos diferentes que não vão ser equivalentes uns aos outros. E mesmo que eu jogar outro jogo, que vai ser tão bom quanto, vai ser uma experiência diferente, nem melhor nem pior, só diferente. Então, de fato, você pode dizer que nunca vai existir nenhum outro jogo como nenhum outro jogo. Não só na questão pessoal, mas na questão prática, né, do desenvolvimento dele, porque a experiência que ele vai te proporcionar vai ser diferente por ser outro jogo. Mas na questão mercadológica, eu acho que as chances de outro jogo como Majora's Mask sair pelas mãos de uma grande empresa, eu acho baixas. Porque a gente sabe como é que tá. Pelas mãos da Nintendo, eu acho estatisticamente maiores. Só que aí vem outro detalhe muito interessante, que a construção de Majora's Mask, como ele mesmo falou no vídeo, veio a partir de uma grande limitação. Veio a partir da limitação de tempo e dinheiro. Isso obrigou saltos criativos para solucionar obstáculos. Hoje em dia, dificilmente um diretor da Nintendo vai olhar para a equipe de Zelda e falar: vocês têm 2 anos para terminar essa merda aí, se vira. Porque ele sabe que é a galinha dos ovos de ouro. E que vai ganhar o tempo que for necessário para ser desenvolvido, porque vai garantir o sucesso. Nessa época não era exatamente assim. Tinha outras coisas em jogo. Então, às vezes, a situação de estresse, de limitação, é o caldeirão para resultar numa parada mágica, sabe? Que é o caso de Majora's Mask. Então, realmente, eu acho que não estamos num bom caminho nesse sentido. Ele tem 23 anos de idade. Eu finalmente consegui entender por que as pessoas amam tanto esse jogo e por que ele é tão aclamado como uma das melhores obras de arte já feitas na história. Majora's Mask é um jogo absurdamente especial e é muito esquisito. Eu joguei aqui Majora's Mask em 2004, 2005, quando eu joguei, por aí. Esse jogo veio de uma franquia que é tão enraizada nos conceitos e convenções da jornada do herói e vários contos de fadas, mas que ao mesmo tempo é tão obcecado com esses paralelos à mortalidade humana, falando sobre temas maduros de uma forma que as crianças daquele tempo
talvez nem entenderiam. E toda a estranheza e vibe misteriosa de Majora's Mask é, pra mim, o que contribui muito pra isso. Não é à toa que a creepypasta mais famosa dos videogames é uma história que combina com um jogo de criança que é tão obcecado com temas relacionados à morte, mas ao contrário de Ocarina of Time, Majora's Mask não é limitado pelas convenções e limitações técnicas da sua época, e principalmente dos princípios de design linear e histórias repetitivas. Tudo isso faz com que Majora's Mask seja uma obra-prima que transcenda o seu tempo. Antes do vídeo acabar, eu só queria fazer alguns pequenos anúncios aqui. Primeiramente, se você quiser jogar Majora's Mask do jeito que eu joguei, usando o Project Restoration, eu vou deixar o link na descrição aí embaixo pra você baixar o mod. É literalmente a melhor forma de você jogar esse jogo hoje em dia. É claro que esse vídeo não seria possível se não fosse o apoio de todos os membros maravilhosos que estão aparecendo aqui agora. E se você quiser e puder, é claro, apoiar o canal, você pode ver dicas de edição, mas também, é claro, não posso esquecer Danley Cabral, Caio Só agradecimentos, né? Bacana o vídeo. Bacaninha. É bom ver que os clássicos permanecem sendo jogados. E pra você ver que os clássicos são clássicos por um motivo, né? Não é só porque o jogo era da época, não. É porque as coisas têm a qualidade necessária pra transcender o tempo. Então, o cara aí que tem 20 anos de idade jogou em 2010, 2015 e gostou, sabe? Mentira, ele jogou agora, né? Mas foi quando ele jogou quando era criança, da primeira vez, né? Então, bizarro, cara. É bizarro saber que Zelda é mais velho que esse cara aqui, mano. Ah, mano, tá maluco. Envelheceu um negócio muito doido.